Oi, pessoal! Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 8 e nós vamos então aqui falar sobre uma área bastante interessante da parasitologia clínica, que é a área de exames, né? Como nós já vimos em unidades anteriores, na parasitologia nós podemos identificar parasitos que estão no sangue e parasitos que estão nas fezes, tá bom? A gente já conversou um pouquinho sobre isso em unidades anteriores, e aqueles parasitos que têm por hábitat o sangue, nós devemos então analisar o sangue do indivíduo com suspeita daquela doença, né? Por exemplo, a doença de Chagas, a malária, a leishmaniose, são doenças em que o parasito está no sangue. Lembrando que a doença de Chagas, ela é transmitida durante o repasto sanguíneo do vetor barbeiro, né, que é um triatomínio, e esse vetor defeca na pele da pessoa, e nas fezes desse barbeiro estão os parasitos. E quando a pessoa se coça, né, durante aquela picada, então essa ferida aberta é o local por onde os parasitos entram e caem na corrente sanguínea, tá bom? No caso da malária e da leishmaniose, os parasitos são injetados durante a picada do mosquito. Então, essas doenças em que o parasito estão no sangue, nós devemos então fazer o exame parasitológico de sangue, ok? Eu estou aqui então analisando o nosso material didático, que é esse livro Imunologia, Parasitologia e Hematologia aplicadas à biotecnologia. Esse livro está disponível na sua biblioteca do portal da Unigran Rio, tá certo? Bom, então, o livro fala um pouquinho sobre como fazer o exame de sangue direto, né? Eu não sei se algum de vocês já fizeram estágio no laboratório, mas aqui nós temos então a sequência desse exame, né? Esse material é chamado de lâmina, é uma lâmina de vidro, onde você coloca uma gota de sangue que foi coletado do paciente no centro da lâmina e você faz então o que nós chamamos de esfregaço, tá bom? Pode ser um esfregaço mais fino ou um esfregaço de uma camada mais espessa, também conhecido como exame da gota espessa, certo? Então, aqui na letra A, nós temos a gota de sangue aqui representada. Na letra B, nós temos então uma outra lâmina passando por cima dessa lâmina, dessa gota de sangue. Na letra C, desculpa, nós temos então o esfregaço delgado já finalizado, tá bom? E essa lâmina então, ela é levada ao microscópio e você pode então fazer a leitura dessa lâmina. E você então vai poder visualizar, fazer o diagnóstico do parasito em questão, tá certo? Do lado de cá, nós temos então as lâminas, as figuras A e B, mostrando o exame da gota espessa, tá? Então, em A temos apenas a gota de sangue e em B nós temos então a movimentação de uma outra lâmina sobre essa gota de sangue. E aí o material então vem descrevendo como deve ser feito, quais são os reagentes que nós utilizamos para fazer, como é feita a coloração. Geralmente a coloração é feita com Ginza ou com Leishman, tá? São corantes específicos para as técnicas de coloração de exame de sangue para a área de parasitologia, tá? Então o material traz o protocolo e numa aula prática vocês poderiam facilmente ver como esse exame é realizado. Depois o nosso material então passa para falar dos exames parasitológicos de fezes. Por que nós fazemos exames parasitológicos de fezes? Porque a grande maioria dos parasitos são eliminados nas fezes. Cistos de parasitos, por exemplo, a ameba e a giardia, né? Os cistos de parasitos, como por exemplo do Cryptosporidium. Os vermes também são eliminados pelas fezes, por exemplo, as lombrigas, né? Então, de uma forma geral, o exame parasitológico de fezes, ele é um exame extremamente simples, mas ele é de grande valia, porque ele consegue identificar a grande maioria
dos parasitas que podem estar infectando uma pessoa, tá bom? Então, o exame pode ser direto, feito a fresco, ou ele pode ter uma série de variações, tá bom? E aí eu vou passando aqui para vocês verem. Nós temos o método de Hitt, o método de Faust, o método de Willis, tá bom? O método de Berman, de Rugai, o Cato-Cax. Lembrando que o Cato-Cax é um dos principais métodos quantitativos para a área de parasitologia, tá bom? A maioria dos outros exames são feitos de forma qualitativa, ou seja, nós não queremos saber a quantidade de parasitos, e sim que parasitos estão naquelas fezes. Temos também o teste de tricomo, tá bom? E temos também uma parte que fala sobre a identificação de vetores. Como eu falei com vocês, por exemplo, existem moluscos do gênero Bionfalaria que estão envolvidos na transmissão do Schistosoma mansoni, causando a esquistossomose. Então, nós podemos identificar, nós podemos coletar caramujos do gênero Bionfalaria para poder fazer análise se os caramujos estão infectados ou não. Essa análise é muito importante em áreas endêmicas para a esquistossomose, porque se nós encontramos caramujos do gênero Bionfalaria contaminados com parasito, é um sinal de que aquele meio ambiente está contaminado com parasito. Então, isso é um dado importante na área da epidemiologia da esquistossomose, ok? Os flebótomos, né, que são os mosquitos do gênero Luxomia, que podem estar infectados por leishmania. Então, a leishmania é um parasito que fica no sangue humano e que é transmitido por um mosquito. Então, analisar mosquitos que podem estar contaminados também é importante para a epidemiologia dessa doença, tá bom? Os anófilis são os mosquitos transmissores da malária, né? Então, temos métodos também para examinar esses mosquitos, ok? E para terminar, nós temos, é possível fazer também a análise de triatomíneos, os barbeiros que podem estar infectados com Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Então, existe também uma forma de examinar os barbeiros para saber se ele está contaminado com o parasito. Caso ele esteja contaminado para o parasito, é um sinal de que aquela região, então, ela pode ser... vários casos da doença podem estar diagnosticados ali naquela região, ok? Bom, pessoal, é isso. Desejo uma boa semana de estudos a todos. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo fórum Fale com seu tutor. Um grande abraço.